Seja muito bem-vindo a mais um DaVinci Tips. Ítalo Fortes aqui e hoje eu vou ensinar para você como utilizar a ferramenta Trim Mode que tem aqui no DaVinci Resolve, que facilita muito a edição, mas muitas pessoas não sabem utilizar elas e podem inclusive acabar destruindo o seu processo de edição na timeline se você usar da maneira errada. Sem mais enrolação, vamos aqui para a tela para a gente ver como que funciona essa ferramenta na prática. Bem, aqui com a minha timeline eu tenho um exemplo de edição de vídeo que a gente pode testar a ferramenta Trim Mode e para apresentar para vocês, a ferramenta fica do lado da seta de seleção, que é justamente essa ferramenta aqui que você ativa com a tecla de atalho T do seu teclado. Se eu clicar aqui com T, ela habilitou aqui ó, a função Trim Mode do DaVinci Resolve, inclusive ela fica já com o direcional com esse novo símbolo, né? Se a gente for dar um zoom aqui na timeline, vocês podem ver que eu coloco o mouse por cima do clipe e ele dá essas opções aqui para a gente ajustar o Trim Mode da nossa edição. No caso da edição simplificada com a ferramenta básica aqui do DaVinci Resolve de seleção, você vai poder movimentar o seu arquivo de vídeo e agora nessa Trim Mode a gente consegue ter uma forma de cortar aí, né, o vídeo, diminuir a duração dele. Mas vamos fazer um overview aqui sobre a ferramenta básica de edição para vocês entenderem a diferença e por que utilizar o Trim Mode. Com a seleção básica, que é a setinha, né, no caso aqui do DaVinci Resolve, se você bota o mouse aqui do canto esquerdo ou canto direito, fica esses dois ícones no seu mouse. A partir do momento que você clica aqui nesse clipe e arrasta para direita, por exemplo, você vai fazer um corte nesse vídeo, você vai colocar no tempo exato que você quer aqui o momento do vídeo. Vamos supor que aqui nesse momento eu gostaria que o meu vídeo começasse. Aí é só soltar aqui o mouse, né? No caso, não ficar mais selecionando, ele vai deixar nesse corte. Acontece que fica esse espaço aqui vazio. Isso acontece porque você fez o corte do vídeo puxando ele da esquerda para a direita. Ou se você fizesse também o contrário, né? Puxando aqui da direita para a esquerda, você consegue também fazer o ajuste, né? Você vai ajustar o tamanho do seu vídeo aqui no exato momento que você quer o corte, né? Isso seria, você faria também esse corte posicionando a agulha de reprodução e apertando Ctrl B, que aí ele faz um corte aqui no arquivo de vídeo que você utiliza, né? E aí você vai poder então escolher um momento também exato e fazer outro corte aqui. Isso é as duas formas básicas de fazer. E a diferença, eu vou dar um Ctrl Z em tudo aqui para poder desfazer tudo que eu fiz. Deixa eu ver aqui, ele voltou demais, né? Mas vamos lá. Aqui na nossa timeline, quando a gente seleciona a opção Trim Mode, essa ferramenta, você vai colocar aqui o mouse no canto. Eu vou dar um zoom bem grande para vocês verem, né? Por exemplo, aqui no canto desse clipe aqui selecionado, a gente posiciona a ferramenta e eu vou arrastar da esquerda para a direita, para a gente tentar fazer aí o corte do que a gente quer. Você pode ver que ele vem arrastando a timeline quando eu arrasto aqui, ó, da esquerda para a direita na ferramenta Trim Mode. O que que ele faz, né? O Trim Mode é justamente isso, ele não deixa espaços vazios na sua timeline. E aí você consegue fazer o ajuste. Você pode ver que ali no playback, no canto esquerdo, nós temos o clipe que está selecionado e no canto direito do playback, o momento exato que a gente vai cortar o vídeo, né? O momento, vamos supor que eu quero cortar bem aqui assim. Então é só eu soltar a ferramenta e aí o vídeo vai começar a partir do momento que eu escolhi. Nesse caso aqui, vou fazer um Ctrl Z para desfazer, né, a ação. A gente volta para o vídeo original. Você também tem que prestar atenção quando você for selecionar o canto do seu vídeo, ó, ele mostra nesse contorno branco o tanto de vídeo que a gente tem aí de arquivo bruto para poder fazer um corte. Eu vou arrastar vou tirar esse arquivo daqui de dentro da minha sequência aqui da timeline, da edição. Vou colocar ele aqui na aba 2 do vídeo 2 aqui para a gente ver. Ó. Quando eu clico, olha o tanto de vídeo que tem bruto, né? Isso quer dizer que isso aqui é o espaço todo que eu tenho para trabalhar com esse vídeo, o corte que eu quero fazer. Ó. Nós temos todo esse espaço de vídeo bruto do arquivo de vídeo que eu estou selecionando para cortar. E isso nos dá uma previsão de como que a gente vai editar e de quanto tem de vídeo disponível para esse corte. Beleza? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. E o Trim Mode, ele não funciona só assim, né? Não sei se você já utiliza o DaVinci há muito tempo, mas a partir do momento que você seleciona o arquivo, aperta Ctrl B
E aqui nós temos o arquivo que foi cortado, né? O trecho que foi cortado. Eu quero utilizar o que está da esquerda para a direita, né? Ou seja, esse vídeo que sobrou aqui. Esse corte que eu fiz, se eu apertar Delete, ele vai trimar a nossa timeline. É parecido, na verdade, com a ferramenta Trim Mode, sem estar utilizando ela. Vou dar um Ctrl Z novamente. Se a gente aperta o Backspace, que acho que é Backspace o nome aqui, que é o botãozinho de apagar lá em cima, sem ser o Delete, a gente deleta o arquivo de vídeo e fica o espaço em branco, né? O espaço vazio, na verdade, na nossa timeline. Isso não é trimar a timeline, né? Mas se eu quiser também apagar esse espaço em branco, se eu não quiser selecionar os vídeos e arrastar com o mouse, por exemplo, né? Vou dar um Ctrl Z aqui. Se eu clicar no espaço em branco, pode ver que ficou uma seleção meio cinzentada, né? A gente aperta o Delete e ele automaticamente trima a timeline também. Essa é a ferramenta de Trim Mode que a gente tem no DaVinci Resolve e eu vou te dizer para que serve e como você tem que ter cuidado na hora de utilizar essa ferramenta. Quando você está utilizando a ferramenta Trim Mode, você tem que se atentar na sua timeline se ela tem muitos arquivos de vídeos empilhados e arquivos de áudio também. Eu vou criar um exemplo aqui de que como você pode destruir a sua edição se não souber utilizar essa ferramenta corretamente. Vamos lá, eu criei uma situação aqui onde eu tenho vários vídeos empilhados, né? E aí nesse caso a gente vai utilizar o Delete para fazer o Trim Mode aqui da nossa timeline. Se eu pego um arquivo de vídeo, por exemplo, esse arquivo de vídeo aqui, e eu simplesmente, eu não quero mais esse arquivo de vídeo, vou apertar Delete para poder tirar ele, né? Ele vai trimar a nossa timeline. O que vai acontecer? Note que eu apertei o Delete, ele comeu, né? Apagou os arquivos de vídeo que tinham na esquerda. Vou dar um Ctrl Z de novo para vocês verem. Ó. Ctrl Z, desfiz a ação. Ele vai trimar a timeline no tamanho desse arquivo de vídeo que está a nossa timeline. Ele tem esse tamanho aqui, né? Se eu apertar Delete, ele vai fazer um trim, que é tirar o espaço equivalente ao tamanho de vídeo. E isso vai comer todos os arquivos de vídeo que estão na esquerda, que estão abaixo desse tamanho, ó. Deletou praticamente aí a minha timeline, os arquivos que eu tinha antes. E aí eu perco arquivo de vídeo, muitas vezes sem perceber. Se você apaga isso sem perceber, você vai perder, por exemplo, esse arquivinho de vídeo. Às vezes era um corte que eu tinha feito ali específico. Quando eu deleto, ele desaparece, né? E desaparece ele e uma parte ainda do vídeo que está à frente dele. Então, tenha muito cuidado ao utilizar a opção do Delete aqui no DaVinci Resolve. Se você quer apagar apenas um arquivo de vídeo no empilhamento de vídeos, aperta o Backspace que ele apaga sem fazer o Trim Mode, sem mexer na sua timeline e na sua edição. Agora, quando você está fazendo um processo de decupagem, onde você não tem vídeos empilhados, como é o caso aqui, né? Eu coloquei esses vídeos empilhados e eu quero apagar uma edição linear, né? Onde eu tenho apenas vídeos em uma camada de vídeo só, né? Em uma linha de vídeo. Se eu apertar o Delete, ó, ele apaga horizontalmente aqui e não vai destruir minha edição, até porque é uma edição linear, né? Eu estou editando em apenas um canal aqui. Agora, quando você empilha vários vídeos, tenha muito cuidado na hora de utilizar a ferramenta Trim Mode. Ou o botão do Delete para apagar também. Bem, é isso. Essa é a ferramenta Trim Mode. Eu espero que isso possa ter ajudado você aí nos seus processos de edição, você ter aprendido a utilizar mais uma ferramenta aqui no DaVinci Resolve. E quero te convidar a se inscrever no canal e acompanhar a série de vídeos que eu tenho aqui da playlist DaVinci Tips, que pode te ajudar aí se você tem alguma dúvida ainda sobre utilizar a ferramenta DaVinci Resolve. Várias aulas que vão facilitar a tua usabilidade do programa no dia a dia. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau!